O que é que explica fisiopatologicamente ou cientificamente a indicação de RCP numa criança ou num lactente que não ventila adequadamente? Positivo, TSL. Que tem sinais de hipoperfusão, aliás, que não ventila, que está em parada respiratória, inconsciente e está com o pulso abaixo de 60, né? Está com o pulso presente, bradicárdico, sem ventilar. Porque no lactente, na criança, a gente já iniciaria um procedimento de RCP nesses casos e no adulto não teria essa indicação, teria a indicação de fazer somente as ventilações de resgate. Qual seria a explicação de vocês em relação a isso ou o porquê dessa recomendação existe nos protocolos? Quando a gente fala em bradicardia na pediatria, ela é bem diferente sobre a causa do adulto. Tanto é que se a gente for trabalhar algoritmo, a prioridade de droga não tem nada a ver em relação à pediatria. Por quê? A primeira causa de bradicardia na pediatria é por hipóxia. Então, quando eu identifico lá, imagine naquela situação que a gente fez lá na impressão inicial, né, no triângulo da avaliação pediátrica. Chego, a criança está lá, inconsciente, o olho fechado, sem movimentação, eu tenho a impressão que ela não está respirando e está cianótica. Daí eu falo assim, ei, pode ser uma parada cardiorrespiratória. Daí eu vou lá, checo a explosividade, checo o pulso e respiração. Opa, eu confirmei que ela não respira, mas eu percebo que ela tem pulso. Mas eu percebo que já pela qualidade do pulso, já é um pulso bradicárdico. Mas é uma parada cardiorrespiratória? Não. Então eu vou dar chance para essa criança melhorar a frequência cardíaca. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar a principal causa de bradicardia na pediatria, que é a descompensação pela hipóxia. Então, vou começar aquela sequência que a gente falou inicialmente. Vou avaliar essa via aérea, liberar manualmente essa via aérea, reposicionar se necessário, aspirar. Estou fazendo manobras básicas de liberação de via aérea. Como eu já identifiquei que ela pode estar com uma respiração agônica ou já em apneia, eu sei que a máscara vai funcionar para ela. Então, eu sei que eu já vou ter que ventilar esse paciente, certo? E o que acontece na maioria das vezes, graças a Deus? Os bonitinhos melhoram a frequência só ventilando. Essa é a grande realidade. Porque como eu estou tratando a principal causa, eu consigo melhorar essa resposta da frequência cardíaca já, fazendo essa oxigenação inicial. Então, possivelmente com esses poucos segundos que eu já iniciei a ventilação, na hora que eu for avaliar a situação circulatória, eu vou entender o que repercutiu ou não a assistência ventilatória que eu estou realizando. Porém, vamos imaginar uma situação. Liberei inicialmente a via aérea, estou ventilando, vou lá na minha avaliação circulatória. Na minha avaliação circulatória, ela é extremamente importante para checar se eu tenho falência cardiorrespiratória, e não simplesmente sinais de choque, mas falência. Por quê? Associada à não melhora dessa ventilação, possivelmente esse paciente vai ter alteração de qualidade de perfusão, possivelmente pulso periférico já nem palpável, por ele estar muito filiforme central. Se eu for checar PA, é uma PA extremamente baixa, então ele tem os sinais muito graves, né, de baixa perfusão. Aí o que acontece? Mesmo ventilando ele, pode ser que a única causa não seja hipóxia, eu possa ter causas secundárias ainda a isso. Mas só que eu não vou conseguir resolver sozinha as causas, mantendo o coração nessa frequência mais baixa. Então, tem que ajudar esse coração a bater. Então, neste momento, quando identifico que, mesmo ventilando e oxigenando esse paciente, na hora que eu avalio a questão circulatória, ele mantém esses sinais de choque, vamos dizer assim, eu ajudo ele comprimindo, fazendo RCP. E vou manter essa RCP, aí eu entro no protocolo, não é parada cardiorrespiratória, mas entenda o que eu tenho. Intervenções que eu utilizaria numa parada cardiorrespiratória de um ritmo não chocável. E quais são essas intervenções? Eu vou manter a RCP até que essa frequência ela fique acima de 60, que a cada 2 minutos eu vou rechecar. Eu posso associar o uso da adrenalina para esse paciente. Aí, como eu estou comprimindo, né, após a reavaliação, a adrenalina vai circular, então não adianta, às vezes o pessoal, mas não posso fazer adrenalina, ela não vai circular, né? Então, a prioridade é iniciar a compressão. E mais do que isso, a gente entra no protocolo para pesquisar causa. Aí o que eu tenho que entender? Além da hipóxia, o que mais pode estar levando essa paciente à bradicardia sintomática? Esse paciente tem que estar com o circulatório dele alterado. Porque aí eu vou começar a pesquisar e entender se é possível corrigir outras causas que podem ter levado a isso, como por exemplo a hipovolemia.
intoxicação, né? Então, tem várias outras situações que pode ter relacionado a essa bradicardia. Mas obrigatoriamente, eu tenho que ter alteração circulatória, porque imagine uma outra situação. Imagine o paciente nessa mesma condição de pressão inicial, desacordado, respiração agônica e cianótico. Avaliei, tem pulso, mas não respira, comecei o ABC. Liberei via aérea, o B, tô ventilando. Cheguei lá no C, perfusão de 2 segundos, pulso cheio, pericárdico, PA de normal para alta, ausculta cardíaca normal, mas uma frequência abaixo de 60. O que acontece? Ele tem uma bradicardia que não repercute com falência cardiorrespiratória. Então, eu continuo a minha avaliação para entender o que está causando isso. Por exemplo, um paciente com aumento de pressão intracraniana. A hora que a gente chega na condição circulatória, ele não vai ter os sinais de falência. Ele vai começar a nos apresentar, por exemplo, a tríade de Cushing, que é o rebaixamento do nível de consciência, uma respiração irregular, mas pelo contrário, a parte hemodinâmica dele está preservada. O paciente, eu não posso iniciar RCP pelo fato dele estar bradicárdico. Continua a avaliação e tratar o que está causando essa alteração de ritmo, que é resolver o quê? Aumento dessa pressão intracraniana. Então, por isso que nesta particularidade, no paciente pediátrico, que tem uma frequência bradicárdica, que não melhora com ventilação e se mantém em repercussão de falência cardiorrespiratória, nós estamos autorizados a iniciar as compressões, tá certo? Você trouxe um raciocínio de um profissional que tem um entendimento fisiopatológico, uma visão de suporte avançado, que provavelmente o PAUS deve trazer. Quando você vai para um BLS, um suporte básico de vida, que didaticamente ele busca simplificar bastante a conduta, ele não dá oportunidade dentro do protocolo ao profissional de fazer esse raciocínio. Ele tenta ser mais simples em dizer para o profissional, até porque existe no suporte básico de vida uma tendência a não querer que o profissional cheque pulso central pela quantidade de erro e a baixa acurácia do exame, e a questão do paciente estar em ausência de ventilação ou ventilação agônica associado, nesse caso, se for um profissional que checa pulso, porque se ele não checa pulso, basta não ter ventilação e ausência de consciência para ele iniciar a manobra de reanimação. Mas se for um profissional que é capacitado, treinado, experiente e vai checar o pulso, e de repente ele identifica que tem pulso, porém esse pulso está bradicárdico associado a um paciente inconsciente, que não ventila, e ele bota no protocolo a questão dos sinais de hipoperfusão, que às vezes a gente pode até não olhar para esse lado do sinal de hipoperfusão e querer interpretar. Então, ele fala, olha, começa a RCP, então comprime esse paciente. Eu achei muito legal a sua explicação para dar essa visão. Eu acho que todo profissional, inclusive de esporte básico de vida, merece esse entendimento fisiopatológico do que está acontecendo com o paciente, que tem que lembrar que protocolo é para as massas. Então é para contemplar de forma didática a maior parte, para que a maior parte saiba fazer o mínimo que vai ajudar o paciente. Mas nada impede você, como profissional, de se aprofundar no entendimento fisiopatológico e ser mais preciso na sua conduta, entendendo o que o paciente tem realmente. Que show de aula, Michele. Muito obrigado por essa explicação aqui. Aprendi muito com essa explicação também.